dia, grandes investidores. Como é que vocês estão? Tudo em paz? Tudo bem? Como é que foi a semana aí de investimentos? Vamos começar mais uma rodada de vídeos semanais, fazendo estudos técnicos de análise gráfica do Ibovespa e de alguns ativos. Lembrando que não fazemos qualquer tipo de recomendação de compra e venda, são apenas estudos de análise técnica e que representam apenas a opinião deste estudante aí, que sou eu. Bom, sem mais delongas, vamos iniciar o vídeo, começando como sempre pelo Ibov. O Ibov vem numa leve tendência de baixa, a gente vem fazendo topos e fundos descendentes e, graças a Deus, se mantendo aqui na faixa dos 125K. Eu acabei deletando aqui essa FIBO, mas essa FIBO aqui tem que ser levada a sério ainda, tá? 124 mil segurou também. Olha que legal a defesa de preço que teve nessa região de faixa, né, de pontuação. Tanto nesses dois candles aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho mais, dar um zoom aqui. Tanto nesses dois candles, quanto nesse aqui também. Ó. Chegou próximo, a galera defendeu. Então, não querem deixar aqui os 124 mil. E tem se mantido aqui na faixa de resistência agora dos 125 mil pontos. Mas percebam que fizemos um topo nos 131.190, viemos fazendo topos e fundos descendentes até os 124 mil pontos. Deu uma leve recuperação aqui na faixa dos 38,2, que foi no vídeo de 2 semanas atrás, mais ou menos, que a gente tinha comentado, né, que a subida aqui para fazer uma grande diferença aí, para ser interessante, tinha que romper os 129.400 pontos. Não rompeu e vejam o pavio que se formou aqui. Né? Se esse candle fosse mais em cima aqui, foi um pavio de gera cadente, né? E aí a bolsa veio continuando a sua saga de topos e fundos descendentes. Então, abri os olhos, pessoal. Estamos numa leve tendência de baixa. E aí, meu amigo, traçando essa FIBO aqui, a gente continua tendo como alvo lá a região dos 120 mil pontos. Né? Não fiquem muito animados aí com essa retomada aqui, tá? Se a gente se segurar nessa semana que vai se iniciar aí, na faixa dos 125 mil pontos, é o ideal, né? Seria o ideal. Que aí poderia dar uma lateralização aqui e dar uma quebrada a mais nessa tendência de baixa. Mas por enquanto a gente continuar olhando para baixo, tá? 124 mil passa a ser um ponto interessante aí para vocês ficarem de olho, principalmente quem opera o mini índice, né? Tá tendo uma defesa grande nessa faixa de preço, então pode ser um ponto de fazer uma compra aqui no mini índice mais embaixo, aproveitar a retomada e ir subindo o stop, tá? Mas com stop curto também, porque perdendo aqui essa faixa aqui, ó, talvez o 124 mais cravado mesmo. Vamos ver aqui. Ó, aqui 123.800, 123.900. Perdendo essa faixa aqui, pode vir mais para baixo mesmo. E aí, nosso próximo suporte continua sendo 121 mil, tá? E a 161.8 de FIBO nos 120 mil pontos. A gente vai continuar olhando aí para esses pontos. Só fazendo um exercício aqui, vamos traçar essa FIBO de novo, nessa pegada aqui, né? E aí a gente vê que a gente retornou, né? Chegou a pensar aí nos 38,2 de FIBO, numa retração, não foi, segurou literalmente na região dos 50% de FIBO, e aí veio voltando. O que fortalece, né, a ideia de que a tendência de baixa vai continuar nessa semana, e aí o nosso alvo vai ser o 121.862. Continua sendo assim essa possibilidade bastante bem pertinente.
Então fique de olho aí em oportunidades que podem aparecer. E, por enquanto, se tiver caixa, prepara o caixa aí. Não investe ainda. Acho que seria uma boa não fazer compras. E aguardar mais um pouquinho essa semana como vai se comportar o Ibov. Beleza? Saindo do Ibov, vamos lá para BBAS, Banco do Brasil, né? O Banco do Brasil também assim, continua nessa tendência de baixa aqui, mas já deu mais uma segurada, né? O que pode dar uma indicação de lateralização. Tomara que seja, né? 31,49, um ponto interessante para compra. E os 32,26 continua sendo um ponto interessante para venda. Né? Um ganho relativamente pequeno. Mas quem está de fora, tendo em vista que é um ativo que participa do Ibov, né? É interessante não entrar ainda, dar mais um tempinho aí, não sei que queira se arriscar, né? E visando o longo prazo. O volume veio decrescente aqui, nessas quedas aqui, então dá a entender que 31,49 pode segurar novamente, né? E não sair descendo aí a ladeira para vir buscar os 30,22. IFR está ali próximo dos sobrevendidos, né? OBV vem com uma tendênciazinha de baixa, de leve, né? Dando a entender que tá querendo segurar na região de faixa de preço que se encontra hoje. MACD também dá a entender que vai se segurar aqui nessa região de faixa de preço. Mas eu, no momento, considerando principalmente o Ibov, eu ficaria mais cauteloso e não arriscaria comprar ativos. Embora na semana passada eu comprei Itaúsa, mas Itaúsa eu carrego para longo prazo, então não tenho tanta preocupação assim. BB Seguridade. Vem descendo a ladeira, né, pessoal? A gente pode olhar o gráfico aqui, deixa eu ver se eu diminuo aqui o zoom agora, para a gente ter uma visão melhor. Ó, a gente veio descendo ladeira e continua descendo ladeira, tá? Tendência de baixa. O alvo continua sendo lá nos 21,51. Lembrando que o suporte mais relevante aqui é nos 21,59. Como já está na faixa de 161,8 de Fibo, já é a faixa que vale a pena fazer um pequeno carregamento dela, né? Quem não tem na carteira. E aí bota com... Assim, se não tiver estômago para vir até os 200 de Fibo, que eventualmente acontece de ir, aí já é uma perda aí de quase R$1, né? Em percentual, vamos fazer um exercício aqui. Dá uma perda de quase 5%, 4,5%, vamos aproximar aí, 4,30%. Então, quem não tem estômago para aguentar aqui, para fazer uma nova compra aqui, então faz uma compra pequena aqui e se eventualmente vem para cá, faz uma compra maior, né? Visando essa possibilidade. Ou bota seu stop um pouquinho abaixo dos 200 de Fibo, que é justamente onde a galera vai provavelmente começar a entrada no ativo mais atrativa, né? Visando aí já pegar a volta do movimento, né? Então, provavelmente uma retração do movimento. E aí, meu amigo, quem comprou na contratendência tem que comprar subindo o stop. Comprou, o ativo retomou, vai subir no seu stop, para não perder o financeiro que foi feito, tá? E se continuar subindo, reverter a tendência para a tendência de alta, aí é o ideal, né? Fez uma boa jogada. Mas, BB Seguridade, a visão é essa, de vir nos 21,59, é capaz de dar uma segurada aqui, mas 21,51 não perdeu o alvo e 20,55 também não perdeu essa possibilidade de ir lá, tá? Aí pode ir fazendo compras pequenas nessa região de faixa de preço. Quem tiver caixa e se interessar pelo ativo. Estamos indo para a faixa dos sobrevendidos, quase que em cima, pelo IFR. E MACD ainda dá a indicação de continuidade do movimento um pouquinho ainda para baixo, né? Não tocou ainda as duas voltando para cima. OBV está tendo um volume de saldo comprador nesses últimos pregões, nessa faixa de preço. Você vê que ela não veio numa tendência de baixa, né? Fez fundo, fez topo, fez fundo e fez topo praticamente
na mesma linha, né? Então a galera tem aproveitado para fazer umas compras aqui nessas quedas, né? Nessas zonas de faixa de preço, tá? Pode, aparentemente é um sinal positivo, mas lembrando que o ideal é comprar um pouquinho mais embaixo. Pode ir lá? Pode, como também não pode não ir, né, pessoal? Então vocês têm que fazer análise aí. É um ativo que eu sempre vejo vídeos aí favoráveis à sua compra para a questão de visão de longo prazo, principalmente buscando os dividendos yields. E aí vale a pena você ir no Status Invest, ver quanto que ele pagou nos últimos 12 meses e também ver os outros dados fundamentalistas para fazer uma análise aí se vale a pena comprar logo agora para a questão de longo prazo. Mas para swing trade é bom dar uma aguardada e ficar de olho nesses pontos aqui de baixo, tá? Principalmente aqui entre essa região aqui, ó. Talvez no 21, que é mais ou menos o meio do caminho, comprar, né? Vamos ver se o ativo chega lá. Bid aí chegou no alvo, chegou perto, não acho que não chegou a tocar lá não, uns 86,92, vamos ver. 86,92, a máxima foi 86,74, chegou bem pertinho, né? E lembrando que análise técnica não é uma matemática 100% exata, embora em muitas oportunidades faça isso, a gente pode ver que no 161.8 de FIBA a galera começou a fazer realização, já teve defesa de preço nessa faixa aqui, tá? Então, sempre é um ponto de alerta, 161.8 e 200, muito excepcionalmente pode ir lá em cima, tá? Como o ativo, como esses últimos dois pregões não dá para a gente ter uma certeza que houve uma reversão de tendência, né, da tendência de alta, a certeza que a gente pode ter vai ser literalmente quando perder esse 78,18, se acontecer isso, né? Perder esse 78,18 aqui, eu já ficaria em alerta extremo aqui, tá? Botando um stop aí, um pouco abaixo, porque pode se segurar lá, tá? Aqui nesse movimento ele fez a correção, então vamos ver onde é que ele poderia corrigir, né? Vamos atualizar essa FIBO para cá. Lembrando que os alvos continuam sendo da FIBO anterior. É esse o movimento que interessa mais para a gente. E aí, aonde que pode vir a possível correção? 78 e 87, de forma excepcional, né? Então, 78 e 18 reforça a sua relevância aqui como suporte, tá? Deve sentir um pouco aqui em 79 e 44, que é a média móvel de 17 períodos, mas as médias móveis estão muito afastadas, né? Acho que isso aí também você tem que ficar de olho, né? 74 e 12, estão muito afastadas. O ideal seria que tivesse mais próximas. Uma diferença de preço pequena, né? Não a diferença de preço R$ 5 aqui, mais ou menos, né? 5,50. 10 seria 7, aí deve dar aí uns 6, 7% de diferença. Então acaba sendo uma diferença relevante. Mas enfim, a retração do movimento pode ir até os 78, 87. E aí, meu amigo, alerta no 78, na perda do 78 e 18. Perder um pouco não é tão relevante não, porque pode perder e voltar, tá? E aí pega seu stop. Mas se perder com vontade, se perder e não conseguir voltar, aí a gente vê uma correção, tá? Vê uma correção, vê que o movimento está sendo, tá tendo uma reversão da tendência de alta, e aí é bom ficar de fora. Quem fez sua venda aqui, próximo dos 86, 74, se deu muito bem, parabéns. Botou a maior parte do lucro, 70%, né, eu espero. E aí aguardar a retração aí do movimento para ver se vai fazer ver se vai pegar o seu stop ou não para manter seu financeiro. E fazer nova análise aí para ver se vale a pena segurar para tentar os 200 de FIBO. Beleza? Mas é bom ficar muito de olho aí. BRPR3 tá fazendo aí
o ativo aí de Diego. Acho que se a gente traçar uma FIBA aí, acho que a correção ele veio próximo de 50 de FIBA aqui. Ó. Vamos botar em bid primeiro. A gente não viu os outros indicadores. O volume veio crescente nessa queda aqui nos últimos 2 pregões. IFR está voltando para o meio do caminho. Né? OBV, na minha visão aqui, está dando sinal de cansaço. Tá? Essa subida aqui, assim, uma lateralização meio caída, é um sinal de cansaço. O MSD também nessa mesma pegada. Então, a gente vinha aqui para chegar nessa faixa de suporte aqui, é uma possibilidade grande, né? Perder aqui essa média móvel de 17 períodos e vir no 78,18. Quem não quer perder o financeiro, assim, quem não dá para zerar, né? Pensar em zerar, ver como vai abrir na segunda, sem muita pressa, até meio-dia, segurar até meio-dia e meio-dia decidir se vai zerar ou não. Vamos para BRPR3 agora. BRPR3 tá fazendo aí topos e fundos descendentes. Será que vai fazer um fundo duplo aqui? Se fizer, será excelente, né? Mas vamos lá, vamos traçar FIBA para a gente ver o que é que aconteceu com esse papel, nessa queda aqui. Ó. Foi até 61, entre 61,8 e 50, essa é o normal, tá? É o que geralmente acontece. E excepcionalmente vai nos 38,2. Então o ativo chegou aí próximo dos 50 de FIBA. Vamos ver esse candle aqui, como é que foi. 15/7 chegou a 9,38, 9,44, 6 centavos de diferença, né? Então chegou próximo dos 50 de FIBA e voltou. E aí qual é o grande lance? Né? Pode ser uma formação de um fundo duplo aqui? Pode. Tá? E aí a gente pensa, vamos voltar mais o gráfico? A gente tem aqui foi até bom a gente ter voltado esse gráfico aqui. Vamos ver aqui. Para ver se anima mais Diego. 8,75. Pegando essa pernada mais longa aqui, né, pessoal? Ele tá vindo na faixa de correção dos 50%, tá? Já veio pela segunda vez. Numa formação, aparentemente, de um fundo duplo. Mas aí, como é que a gente vai saber se isso aqui foi um fundo duplo ou não? Esse que é o grande lance. Né? É o momento de fundo duplo. O volume na queda veio decrescente. E tanto nas duas, né? Deu uma diminuída grande aqui. Quer dizer, um pouquinho, né? Mas veio decrescente, subiu com volume, depois desceu de novo com força. Tá? Não dá. Para ter uma certeza de caracterização é aguardar. Como aqui está numa faixa de suporte, vale a pena essa compra, considerando inclusive que essa faixa aqui vem fazendo não é canal não, esqueci o nome, fugiu da memória agora o nome. Mas está meio que lateralizado nessa faixa de preço. Então pode ser um interessante ponto de compra aqui. E já vale aí com uma valorização de 13%, né, nos próximos dias, tá? Mas vamos ver se a gente pode chegar a uma conclusão melhor nesse BRPRT, tá? O risco maior é vir cá embaixo. Temos um suporte no 8,66. A figura lembra um pouquinho a possibilidade de vir fazer um W, mas não dá certeza. Para ter certeza, seria romper aqui esse 9,33, né, que a gente poderia visualizar melhor essa possibilidade de fazer esse W. Então, amanhã, na segunda-feira, a gente tem que fazer um candle aqui mais bonitinho de alta, saindo dessa faixa de preço, e na terça também continuar essa alta. Aí dá para ter uma perspectiva melhor quanto à formação desse W. Tá? O que é interessante é que está numa faixa de
de fundo meio que recente, né? E que o preço também brigou bastante. E o fundo mais relevante é esses 8,66 aqui. Foi a faixa que brigou mais, que a gente marcou para fazer esse caixote. Lembrei o termo, caixote. Entre 9,96 e 8,66. Tá? Se segurou nessa faixa de preço aqui, nos 8,82. Vamos ver como é que estão os outros indicadores. IFR está sobrevendido, é um bom sinal nessa faixa de preço. OBV veio lateralizando, né? MACD veio lateralizando e a média mais curta deu a quedinha para baixo aí, tá? Não. A questão é se você quer se antecipar ao trade ou não, viu, Diego? Eu acho que vale e pega. Que merda. Eu acho que vale o risco, tá? Eu acho que vale o risco. E aí você bota o stop abaixo desse caixote aqui, né? 866, bota abaixo no stop nos 8,56. Mas acho que vale o risco fazer uma compra aqui na segunda-feira, tá? Aguardar a abertura aí pelo menos uma meia hora para decidir se vai comprar ou não. Ver como é que o ativo vai se comportar nessa primeira meia hora. E aí vale a pena comprar e aguardar. Tendo como ponto alerta nos 9,33, que houve, na última vez que chegou lá, houve uma defesa de preço grande, tá? E, meu amigo, superando esses 9,33, é aguardar para vender cá em cima, entre os 9,90 e 9,96. Já dá para pensar para vender. Acho que é uma operação que custo-benefício vale a pena fazer, tá? Então vale a pena você pensar. Quem está pensando aí em ganhar com swing trade, até eu fiquei animado. Segunda-feira eu vou acompanhar esse ativo aqui com atenção. Tá chegando no ponto do seu caixote. Vamos ver aqui. Ó, e esse caixote é forte, ele vem se mantido com raros momentos em que foi rompido, ó, tá? São raros momentos que foi rompido. Então acho que custo-benefício aí vale a pena pensar em BR PR3 aí. Então faça os seus estudos e se confirmar esse W aqui vai ser um ganho excelente aí. Acredito que com 2, 3 semanas no máximo a gente está chegando nesse alvo cá em cima. Saindo de BR PR3, vamos para CPLE6, o ativo que eu tenho apostado bem aí, eu e Robson. Robson tem um outro ouvinte nosso aí, Moacir, que eu tenho infernizado a vida dele para ele comprar também. E de outras pessoas também que eu conheço, né? Uma coisa que eu notei em CPLE6 nessa semana, eu sempre fiquei consultando o book de ofertas em vários momentos, né? Do pregão. De manhã, de tarde, meio-dia. E, cara, o book é muito equilibrado. É muito equilibrado. Fica 50-50, 50-50%. É muito equilibrado. Essa faixa de preço está muito equilibrado. Talvez seja indecisão aí dos investidores, né? Como também pode ter muita troca de Zé com Zé para criar volume, mas tem se mantido nessa questão aí. Seria interessante se tivesse maiores compradores, que aí dá para a gente ter uma visão melhor de uma zona de acumulação, né? Pouca gente vendendo e muita gente comprando. IFR está no meio do caminho. Aquela situação que eu falei para vocês estava muito equilibrado. OBV vem também assim, ó. Dá a entender assim que está numa levezinha tendência de baixa, mas tem se mantido nesse ponto aqui, ó. Pelo menos vamos botar aqui que dia foi esse aqui, 14/7. Há uma semana, né? A gente tem se mantido aqui nessa zona de faixa de preço, o que tem acontecido. MACD também vem nessa brincadeira aqui de lateralização. IFR no meio do caminho, o que fortalece essa visão de lateralização e não dá para dizer aqui que está acumulando ou não, tá? A indecisão aí mesmo dos investidores sobre esse ativo, se vale a pena comprar pesado ou não. Eu tô comprando devagarzinho, pouquinho em pouquinho, muito pouco.
até no fracionário mesmo. E, pô, vai dar uma... É um ativo que tá parecendo ser interessante para swing trade, não tá. Tá? Não vejo nada o que fazer. Você vê que a gente traçou a FIBO aqui, podendo corrigir entre 61 e 50 de FIBO. Deu quantos por cento aí para quem pegou? Deu mais de 10, hein? Deu nada. Não deu nem 5. E aí o ativo tem meio que se lateralizado mesmo, não dá indicativos, nem quem deu assim informando, dizendo, deu engolfo de alta, deu martelinho. Não dá. Nem nessas perspectivas aí a gente visualiza isso, consegue visualizar isso. Né? Ele veio lateralizado numa região de caixote que estava até interessante para ficar fazendo swing trade, mas nas últimas 2 semanas, né, ele deu uma queda e ficou assim, entre 5,95 e R$ 6. 5,95 e R$ 6, eventualmente 6,10 que chegou aí lá. E aí ficou nessa brincadeira. Um bom tempo, né? Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17 pregões. Quase aí 4 semanas, né? Nessa faixa de preço aqui. Sem dar as caras para que veio. Então, o CPL6 aí, para quem está pensando no longo prazo, eu vejo que está numa região de preço muito interessante. E eu tenho comprado. Elet 6. O que saiu o nosso volume aqui? Cadê? Inserir indicador. Não, ele já tá lá, ó. Ixi. Agora porque não tava aparecendo, não sei. Poxa, cara. Chatice, hein? Bom, vamos lá. A gente está em Elet 6. Elet 6 tá fazendo mais ou menos o que a gente previu. Quer vir tocar na LTA. No último vídeo eu falei que o preço acho que seria por aqui, nos 41,60, né? 40,50. Um negócio desse assim. Tá indo para lá. E aí que vai ser o ponto assim de arriscado, né? Tanto para entrada quanto para saída. Ou para saída não, para entrada, né? E botando o seu stop gain. No curto prazo, a gente veio fazendo, fez um fundo, um topo muito menor que o topo anterior, né? E tá vindo para querer fazer um fundo menor que esse. E aí é consolidar a tendência de baixa, tá? No curto prazo. No longo prazo, o ativo vem numa tendência de alta. E aí ainda está na faixa de correção. Até os 50% de FIBA aqui é o normal e até os 38,2% o excepcional. A média móvel de 200 períodos está muito longe das outras médias móveis que já estão mais próximas. O ideal é que se aproximem também, tá? Para fortalecer essa tendência de alta. Então essa correção eu vejo como natural. 39, até 39,85 é capaz de chegar. Mas a LTA vai ser um ponto de suporte. E acredito que é um ponto de suporte forte. Se a gente for acompanhar desde quando ela foi traçada, e eu acho que eu tracei num semanal ela, cara. Não lembro, deixa eu ver quais foram os pontos. Peguei aqui, peguei esse fundo, e de certo modo, foi respeitando, né? Então vai ser um ponto de resistência forte pelo histórico dessa LTA aqui, tá? Eu ainda, se fosse para fazer investimento, não invisto em LET 6, mas se fosse para fazer investimento aí, eu não entraria ainda. Entraria talvez entre 50 e 38,8 de 38,2 de FIBO, tá? Nessa zona de faixa de preço aqui. Aí poderia deixar uma ordem já apregoada lá para pegar e com stop aí de pelo menos aí em 50 centavos, tá? 50 centavos é R$ 1. E aí vale aí o seu apetite pelo risco, tá? Mas por enquanto ele vem aqui, vamos fazer uma pequena projeção no curto prazo de onde pode ir. Vou tirar a FIBO anterior e vou traçar a FIBO dessa última pernada aqui. Dessa última pernada,
Onde a gente pode vir 37 e 47, tá? Mas temos aqui essa LTA para segurar. E vejo que o volume tem sido muito pequeno nessa faixa de preço aqui, que dá a entender que não tem muita gente nem comprando, nem muita gente vendendo. O pessoal está segurando seus ativos aí para ver o que vai acontecer. E vem descendo, ó. E muito curto, muito pequeno volume financeiro. 69 milhões. Cadê a média móvel? Inserir indicador aqui. Média. Vinte e um períodos. Vem abaixo dos 21 períodos, tá? Chegou a ficar muito abaixo. IFR, estamos próximos dos sobrevendidos, próximo da LTA, que é interessante. E OBV vem lateralizando, MACD querendo dar uma indicadazinha de queda. Então pode vir aqui tocar na LTA, perder mais um pouquinho e se segurar nela. Tá? Pensem aí se vale a pena entrar e pensem na possibilidade do seu stop financeiro também. Beleza? Saindo de elétrico, vamos para Embraer. Embraer perdeu a LTA. Vem fazendo ainda topos e fundos descendentes. Tá? Então a tendência a priori é de baixa. Mas voltou para uma região de suporte aqui nos 18 e 35. Né? Tem se mantido forte. As médias móveis estão próximas lá, acredito que vai se segurar nos próximos dias aqui nessa região aqui. Agora, para a retomada do movimento de alta, se vai continuar ou não, IFR está no meio do caminho, MACD deu uma descida vertiginosa aí, OBV vem numa levezinha tendência de baixa, mas nos últimos pregões lateralizando. Né? Eu particularmente acredito que vai se lateralizar, segurar nesse preço aqui. Eu já tinha falado nisso aqui desde cá, ele deu uma subida, e deu uma caída e veio para cá. Vamos traçar essa FIBA aqui, ó, para a gente ver o que é que a gente acha dela. Foi até 50% de FIBA. Num primeiro, considerando aqui a pernada, foi até 50% de FIBA. Então, em princípio, a gente vinha cair, perder novamente esse suporte aqui, que agora é suporte, 18,35, e vir testar o 16,55 mais uma vez, né? Então, Embraer aí, fiquem de olho para os próximos movimentos. Eu acredito que tem chance de segurar nos 18,35, né? Mas como a gente não sabe, é aguardar, ficar de fora para ter uma visão melhor do que se fazer. Saindo de Embraer, vamos para Enalta. Enalta voltou para esse caixote aqui, tá? E aí tá numa faixa, para mim, interessante de compra de preço, para aproveitar esse caixote. Mas lembrando que eu já contei a historinha da Enalta. A Enalta agora, pelo menos aí nos últimos 4 anos, nesse período de tempo agora de junho, julho, agosto, setembro até novembro, é um papel que costuma sofrer muito, né? E costuma perder valor, né? Costuma perder valor, perder preço. Então, embora esteja interessante para comprar nessa faixa de preço aqui, é o momento mais arriscado para ingressar nesse ativo com visão aí de swing trade, tá? Mas, no histórico recente, vale a pena fazer uma compra aqui para vender aqui nos 16,20, excepcionalmente nos 16,70, tá? São aí R$ 2 aproximadamente, né? Vamos botar aí 12%, então
vale o risco aí. E se pensar no stop, bota stop aqui na média móvel. Aparentemente está um pouquinho caro. Vou botar aqui 5% a 6% para poder ganhar aí até no máximo 12%. Então 2 para 1. Então não está tão caro assim. Beleza? Mas lembrando que, pô, se for botar o stop aqui, aqui já é uma resistência, né? Então tem que botar um pouquinho abaixo. Ou, se não quiser aguentar até lá, bota mais em cima. O ativo fechou nos 14,77, bota nos 14,30, né? Para não arriscar pegar o stop aí. E ele dá uma violinada. Beleza? É na alta, vamos ver aqui. O volume tem sido mantido na média dos últimos pregões, dos últimos 4 pregões, né? O comprador foi até interessante, mas vejam que o comprador foi interessante e o que o ativo fez, né? A defesa de preço aqui para manter ele na faixa do suporte. Isso aqui é a galera querendo derrubar o preço do ativo, pessoal, tá? Você vê que o candle foi verde do volume, né? Mas olha como é que ele fechou, né? O pavio foi muito maior que o corpo. Então tem uma defesa de preço muito grande aqui. Então, eu até entendo que é meio arriscado comprar em alta agora. Né? É meio arriscado. IFR está próximo dos sobrevendidos. MACD dá a entender que vem mais queda pela frente. OBV vem numa tendênciazinha de baixa, deu uma segurada aqui, né? Que é na faixa justamente aqui do suporte. E está querendo indicar que vai para cima, mas essa indicação de ir para cima aqui eu estou achando que é uma furada. Eu, particularmente, não entraria ainda. Ou, se fosse entrar, entraria com a mão leve, né? Compraria, tipo, 100 ativos, um lotezinho só, para aguardar aí se ele iria subir ou não. E aí, se fosse caminhando em direção à parte de cima, faria mais uma compra de um lotezinho e lá venderia. Mas não estou acreditando que vai acontecer isso. GGBR deu uma lateralizada aqui, corrigiu, se segurou aqui nos... Vixe, não está aparecendo. Nos 26,85. Acho que a gente cantou isso, não tenho certeza, mas acho que a gente cantou, queria se segurar. E nos últimos movimentos, ó, tá totalmente lateralizado, né? Bate aqui no fundo, sobe. Chega aqui em cima, a galera vende e vem para cá de baixo, para baixo de novo. Então, se alguém comprou aqui no suporte, né, fez esse trade aí de 5, 6%, a 7%, não, no momento 6%, vale a pena pensar ou aumente seu stop, né? O ideal é aumentar o seu stop. Se pegar, aguardar para vir cá embaixo e comprar. O volume não tem sido lá muito expressivo nos últimos dias, né? Mas está numa crescente. IFR indo em direção aos sobrevendidos. MACD e OBV dão a entender, elas rompeu até o topo anterior, dão a entender que a gente vai ter mais alta aí. Então é ir subindo em stop. Se eventualmente subir muito, ficar atento aqui nos 31,80, né? Provavelmente vai ser um ponto que vai tomar choque. Se romper os 31,80, né? Aí seria um trade mais demorado chegando nesse ponto aqui, né? Porque eu teria que aguardar romper, rompendo, no dia seguinte abrir acima do candle anterior. Aí, meu amigo, a gente dá para pensar numa nova tendência se formando aqui para alta, tá? Então, por enquanto, está lateralizado e tem se mantido aqui nos 31,7, voltando para os 28,65. GBR, Goal, tá praticamente o gráfico está bem parecido, né? Agora com a diferença, né? Que ele fechou em cima do suporte dos 14,22. E aí, meu amigo, bota acompanhar amanhã. Teve defesa de preço aqui, tá? Mas acompanhar amanhã se vai abrir aqui acima desse daqui. E se abrir acima e fechar acima desse pavio aqui da máxima desse dia anterior aqui,
já fica mais clara a intenção, olha lá, máximo 14,44, a intenção de uma mudança de tendência para alta, né? Tá bem parecido o desenho, só que está um pouquinho diferente a interpretação das informações. O volume vem crescente também. IFR está indo lá para os sobre comprados. MACD também e OBV dão aí a entender uma possibilidade de alta, continuidade do movimento para cima, tá? Então, Goal está um pouquinho diferente de GGBR. Saindo de Goal, vamos para IRBR que saíram algumas notícias aí que Barsi está com 1,5% da empresa, acho que foi isso, 1,5% da empresa. E aí, ó, a paulada que deu no ativo. Galera, Barsi está dizendo que está comprando IRBR tem muito tempo. Tem muito tempo. Se vocês forem pesquisar aí, eu acho que já tem uns 6 meses que ele está falando que está comprando IRBR. E aí sai uma notícia que ele comprou um e-mail, parece que ele comprou um e-mail há 3 dias atrás, né? Que foi mais ou menos o pregão, mas não foi isso, cara. Barsi vem dizendo que está comprando IRBR há muito tempo, vem dizendo que a IRBR está atrativa há muito tempo. Aí divulgaram uma notícia aí e um monte de sardinha aí foi atrás. Porra, velho. Pô, se você quer investir em ações visando o médio, curto ou longo prazo, cara, você tem que acompanhar informações da empresa que você investe. Basta está comprando não está há muito tempo, então o Basta comprou não foi agora nos 5 e pouco, não. O Basta está comprando lá nos 6, né? Está comprando desde aqui, nos 6 e 11, quando estava nesse caixote aqui, que a gente veio falando desse caixote para comprar aqui e vender aqui em cima, né? Excepcionalmente bater nesse preço aqui, comprar para vender cá em cima. Então, basta estar comprando há muito tempo, há muito tempo. Há muito tempo que ele vem dizendo que a RBR está com preço atrativo. Alcançou em meio agora e alcançou em meio a galera fez aquele estardalhaço. É capaz de ele ter vendido o meio aí da sua participação da empresa nessa alta de 10%. Mas, enfim. O papel, graficamente, né? Ele perdeu aqui os 5,85. Então, a gente... Quando está em região de caixote, é bom até fazer essa lembrança aqui para vocês. Comprar embaixo do caixote é algo bem interessante, mas é uma compra que você tem que fazer sempre com stop curto, tá? Para não perder o ganho que eventualmente você teve nas outras oportunidades. E é uma compra que é meio arriscada, né? Então a gente perdeu, veio na região de baixo, ficou abaixo da LTB e estávamos indo para o seu fundo histórico. E aí tem um amigo meu, Ângelo, que de vez em quando até ele comenta aí sobre os vídeos, que falou, tô comprando IBR, não sei o quê, porque tá perto do fim, do fundo. Eu falei, rapaz, compre que é interessante. Mas, e até porque a IBR é uma empresa que vinha dando lucros, né? Embora o pessoal tenha feito uma sacanagem nos últimos relatórios aí, que a Esquadra questionou, mas ela é uma empresa lucrativa, tá numa faixa, tá sendo mais gerida, né? Mas tendo bons céus aí, ela pode recuperar tranquilamente aí a sua participação, seu aumento nos lucros e dar uma recuperação no seu valor também, tá? Mas é o que aconteceu. Deu esse boom aqui e corrigiu. E perdeu os 5,85 de novo. E aí o que é que eu vejo? Que a gente vai vir ter uma queda, provavelmente para a gente testar aqui essa LTB, né? A gente vai testar essa LTB. Se voltar para essa LTB aqui para a parte de baixo, a gente vem testar os 5,33. E aí, como é o fundo histórico da empresa, para um trade arriscado, acho que vale a pena você comprar. Para tentar bater aqui e tomar um choque para cima, romper essa LTB e vir, quem sabe, buscar aqui os 5,85. E quem visa aí o longo prazo, como o Barsi, vai comprando devagarzinho, sem pressa. Acho que é interessante fazer isso. O volume, no dia que disseram a notícia, foi muito elevado e a galera no dia seguinte realizou pesado e vem realizando, né?
quem quer aproveitar alguns movimentos aí. IFR, estamos aí no meio do caminho. MACD aí botando para cima e OBV indicando para baixo, né? Dá uma divergênciazinha aqui do movimento. E a divergência é de baixa mesmo. Vamos aguardar aí o suporte na LTB se vai segurar. Eu, particularmente, acredito que não vai segurar, não. E a RBR, vamos para Itaúsa. Itaúsa, eu fiz umas comprinhas nos R$11, literalmente nos R$11. Foi no fracionário. E aí eu compro para longo prazo. Então, 10,74. Tá naquela visão, né? De vir segurar nos 10,74. 10,74 acho difícil ir lá. Acho que a gente vai ficar aqui nessa faixa dos R$11 aí. Né? Até a média móvel desse período se aproximar mais e quem sabe dar um zoom, um boom para cima de novo. Vem no volume decrescente, que dá a entender que está perdendo a força desse movimento de baixa aqui. IFR está indo lá para os sobrevendidos. MSD dá a entender que a gente ainda vai cair mais um pouquinho, mas já está, tipo assim, freando esse movimento de queda, né? OBV lateralizadaça aqui, ó. Nem sobe, nem desce. Nem fede, nem cheira. E aí, Itaúsa, nada que se fazer. Próximo gameplay não dá a entender nada. Não dá a entender nada, não. Não dá para dar uma visualização de oportunidade de entrada assim. Mas para longo prazo, eu acho que vale a pena aqui comprar essa faixa dos R$11. E chegando lá nos 12,10, vale se pensar numa venda, porque é um preço emblemático. JHSF, eu fiz uma vendinha aqui no 7,91 e não entrei mais nele, tá? Tô aguardando ele vir para a parte do caixote de baixo, que é 7,14. Mas até que ele deu uma segurada, bateu em 51 pontos de fio, né? Chegou bem próximo e se segurou. Vai continuar segurando? Não sei. Vamos ver os outros indicadores aí. O volume tá meio que na média dos últimos períodos, mas assim um pouquinho meio que decrescente e deu uma estabilizada aqui nos últimos 3 pregões, digamos assim, né? O IFR está no meio do caminho. Fez um doji clássico aqui, né? O pessoal está em dúvida se vai cair ou não. E o OBV veio aqui, fez um topo um pouquinho superior que o outro, mas aí também no fundo se estabilizou, né? Que reflete aqui o que aconteceu nos últimos pregões, está estabilizado. MACD dá a entender que vai ter mais uma alta aí, mas aqui foi um dojizão clássico, vamos ver se fechou no preço de abertura. Fechou no preço de abertura, não. Mínima abertura, fechou no preço de abertura, doji clássico. É indecisão aqui dos investidores, tá? Eu, particularmente, sem pressa, vou aguardar vir aqui no 7,14. Acredito que tem uma possibilidade muito grande, maior de vir aqui no 7,14 do que romper aqui esse 7,89. Apesar de todas as informações aí positivas de JHSF3. E, pessoal, chamando a atenção aí dessas questões de notícias positivas, vamos começar a chegar na parte de divulgação de resultado das empresas, tá? E aí, quem está em JHSF3, é bom ver lá no calendário, vai lá no Status Invest, ver lá no calendário deles quando é que eles vão divulgar o resultado da empresa. E aí vale ficar de olho. Talvez essa segurada aí no preço do ativo dessa faixa seja justamente a galera querendo aguardar aí a divulgação dos resultados, tá? Eu não sei quando é que ela vai, eu não vi quando é que ela vai divulgar seus resultados, mas dê uma olhada aí, talvez seja isso. A galera na expectativa de serem positivos. E pelas últimas notícias de JHSF, é bem capaz que sejam positivos mesmo, por questão dos lançamentos, compras de terreno, e aí tem que ver se as vendas estão seguindo esse padrão também, tá? Mas, apesar disso tudo, eu particularmente acredito que 7,14 é mais possível vir aqui tocar de novo do que romper aqui os 7,89 e a gente olhar para cima nesse ativo
com uma atenção maior, tá? Mil vem pelo menos 382, Sony se segurou. E aí eu achei interessante, né? Comentei que iria se segurar e o ativo subiu. Mas subiu, voltou para perto de novo. E aí vem querendo fazer... Assim, vem para um movimento de lateralização, tá? Eu acredito particularmente que a longo prazo vai ser interessante. E hoje de manhã eu li uma reportagem da Veja falando da abertura da Avenida Paulista lá em São Paulo. E a Avenida Paulista estava lotada pela foto que eles postaram, né? E aí vale fazer uma reflexão para um longo prazo, assim, um longo prazo dos próximos 6 meses, o que vai acontecer, né? Com a vacina aumentando o número, né? E as atividades retornando, né? Principalmente as atividades presenciais. Então, a Mil eu acredito ser um papel promissor, né? Mas, por enquanto, se a gente for não, a gente vai traçar uma FIBO aqui, dessa última pernada aquizinha de baixa deles, foi lá, chegou aí próximo dos 38,2 de FIBO e corrigiu. Só que aí já fez um fundo menor, né? Voltou, fez um topo na mesma faixa de preço, né? E vem caindo. Só que eu, se eu fosse apostar no movimento, seria de lateralização aqui, né? O pessoal querendo aguardar talvez os resultados da empresa, tá? Que não devem vir bons ainda, mas a depender de como venham, pode dar uma perspectiva de melhora no curto prazo, de recuperação mais rápida, né? Desse caixa, desses lucros que a empresa possa vir a ter. Eu li na Money Times, né, falando dessa questão da gestão que a empresa está focando. Ele tinha uma gestão muito dispersa de comprar todo mundo, e agora está focando nos ativos que valem mais a pena para essa questão de ter uma eficiência maior, né, na lucratividade, que é um bom sinal também. Mas, enfim, o que nos interessa aqui é a questão do gráfico. O gráfico ele não indica nada, né? A não ser que a gente está, como fizemos 2 topos aqui na mesma faixa de preço, né? Vamos ver aqui, tem que aguardar para ver se isso aqui vai ser topo duplo, que eu acredito que não, tá? Acredito que não. Para mim vai ser uma lateralização, talvez a gente venha aqui na média móvel, na faixa dos R$4, até eventualmente R$3,94 e vá segurar. Não vamos nem chegar aqui nos 3,82. E aí a gente vai vir aqui nessa lateralização nas próximas semanas e com resultado que vai ter uma definição maior. Então, nada que se fazer, aguardar mais um pouco e ter paciência. E quem não entrou ainda, se for uma perspectiva de longo prazo, vale fazer uma avaliação aí se vale a pena entrar, tá? Magazine Luiza foi fogo. A gente acertou o alvo de 200% de FIBO. Quase, né? Porque não chegou exatamente lá, mas foi lá muito próximo. E aí o ativo vem corrigindo. E com a FIBO aqui já atingiu a sua finalidade, vamos excluí-la de nossa avaliação e vamos pensar aqui, né? Nessa última pernada aqui mais relevante. Vamos pensar aqui dela aqui até cá em cima para ver onde é que o ativo pode corrigir. E aí já veio na faixa dos 38,2 de FIBO. E fechou acima desse suporte dos 22,57. Visão para curto prazo, tá? Essa, nos 22,33, foi o ponto mais interessante assim para compra, visando aí a retração do movimento, né? Para a continuidade da sua alta, tá? Para a gente vir aqui e traçar uma nova alta. Só que é um momento também mais arriscado. O volume veio bastante forte, 749 milhões, nossa senhora.
Mas vejam o pavio que se formou na parte de baixo, né? Então a galera defendeu o preço aqui legal. O que é interessante. Mas para ter uma visão se vai retomar esse movimento para cima, e a FR está no meio do caminho, a gente tem que ver os outros indicadores. Ó, MACD não tá nem querendo. Ó, subiu e pam, tá fazendo uma descida aqui para tocar a média móvel mais lenta. E aí, meu amigo, tocando aqui para baixo, a tendência vai ser manter o movimento de baixa. OBV fez os topos lá, não rompeu e está vindo para correção também. Então, para um próximo curto prazo, vamos pensar mais na correção do ativo, tá? Na correção do ativo. E lembrando que o Magazine Luiza está fazendo uma emissão aí para captar não sei quantos bilhões. Milhões, acho, não bilhões não. E aí vai depender muito do que ela vai fazer com esse dinheiro para manter o crédito frente aos seus investidores, né? Tem comprado muita gente, mas também acho que ela está tão preocupada com a concorrência com a Amazon e as outras empresas, né? A Amazon e a Ant, né? Que aí vai o AliExpress, acho que Shopee é deles também, que está querendo comprar o máximo de coisas agora, tipo assim, vou queimar caixa agora para ter uma estrutura forte para aguentar essa concorrência. E aí mais para frente a gente vê o que acontece. A visão que eu vejo da Magazine Luiza está sendo essa, né? É uma jogada muito arriscada, porque se não der certo, meu amigo, aí vai ser uma derrocada aí de preço do ativo, tá? Lógico que isso não é para dezembro que a gente vai saber disso. Isso aí vai ser para mais tempo para frente. Mas enfim, graficamente, a parte interessante para entrar aqui seria nessa faixa de preço, mas eu ainda não me sentiria seguro para entrar. Eu aguardaria mais uns dias e acredito que a gente vai ter uma correção maior do preço do ativo. Essa é a minha sensação que eu tenho. Mas graficamente valeria a compra nessa faixa de preço aqui, até nesse suporte, e botar um stop curto, uns 60 centavos, 50 centavos. Né? Se pegar, pegou e aguardar uma oportunidade melhor. MOSE 3 vem nessa descida aí, vertiginosa. Acho que vamos lá tocar os 200 de FIBO. E aí vocês falam, 200 de FIBO é uma zona interessante de compra? É, mas um ativo que a gente acredita. E a MOSE, ela não tem refletido o que ela promete, né? O que ela prometeu lá na sua abertura do seu IPO. Então eu não ficaria à vontade. Por enquanto o alvo é lá. IFR está sobrevendido, né, muito sobrevendido, mas MACD e OBV para mim dão indicação de mais queda. Então aqui é ficar de fora e quem sabe chegar lá na zona dos R$13. Neogrid veio, corrigiu, foi lá de novo. E eu essa semana não acompanhei a bolsa, galera, não acompanhei a bolsa. Embora eu acompanhei notícias da Neogrid, né? Eu não acompanhei a bolsa porque, assim, com as atividades do trabalho em si, não deu para acompanhar muito. Só ao final do pregão que eu via como é que fechava. E eu falei que era para sair aqui no 7,26, né? Se não fechasse com um candle interessante. Mas eu acabei ficando com papel com as análises aí de algumas casas, né? E a Neogrid está começando a fazer movimentos mais ousados. Eu comento sempre num grupo de investidores que eu participo que a Neogrid, para mim, é a nova Sinqia. E ela resolveu mostrar um pouquinho das suas garras, né? Para que veio. Comprando aí parte de uma empresa. Demorou, mas mostrou. Aí não acabei não vendendo, né? Mas provavelmente talvez isso custe caro. Bom, visão de longo prazo, acho que é um excelente papel. E visão de curto prazo, não rompeu aqui. E aí fica preocupante, né? Por quê? Fica preocupante. Porque o papel veio numa tendência de baixa, né? E num momento que é para reverter, que é para mostrar que veio para reverter essa tendência de baixa, ele não reverte.
Então, qual é o pensamento que se tem graficamente? A continuidade do movimento de baixa, né? Então, vai ser um momento de vocês aí, caso tenham investido, de pensar e não tenham saído do papel, né? Célia, que comentou aí que iria vender comigo no 7,80, eu já começo a não acreditar muito nessa ida num curto prazo do papel nesse preço, nessa faixa de preço, tá? Então, é pensar no stop financeiro, onde é que vocês vão colocar, beleza? O bom é que as médias móveis estão próximas aqui do preço do ativo, então pode segurar, né? Então, 6,80, 6,70 é uma visão muito real de que o ativo vai lá chegar nessa parte. O bom é que o volume de negociação na queda não foi muito forte, pelo menos nos últimos 2 pregões, mas no terceiro atrás você vê que o volume de compra foi muito forte e olha o candle que o papel fez, né? Quase que um doji de indecisão. Isso aí é um mau sinal. IFR está indo para a zona dos sobrecomprados, não ainda lá, né? Está mais para o meio do caminho. OBV também não veio dizer para que veio, né? Está com um sinal aí duvidoso, não rompeu esse topo anterior e vem caindo. MACD dá uma ideia que vai continuar o movimento, mas não estou acreditando muito nisso, tá? Então a Neogrid é ligar o sinal de alerta aí mesmo e pensar num stop financeiro. Não tá com cara que vai lá nos 7,80 com facilidade, beleza? Saindo de Neogrid, eu vou para o IBR. O IBR eu pensei em fazer um vídeo aí mais longo, de uns 10 minutos, para tratar desse ativo no gráfico dele, mas vou fazer agora, tá? Moacir cumpriu minha promessa para você agora. No curto prazo, o que é que temos de OIBR? Tendência de baixa. Da última pernada que fez aí, se segurou, deu para fazer alguns swing trades aqui na faixa de 1,52 e 1,60. Quem fez aí, ótimo. E quem colocou seu stop curto aqui, melhor ainda, né? Porque não teve essa perda grande do ativo. Então, no gráfico diário, que a gente analisa de 1 a 3 semanas, a tendência é a gente perder mais aí, tá? E aí vamos para um gráfico limpo da Oi para a gente fazer uma análise mais de longo prazo, tá? Vamos ver o gráfico anual. Anual tá feio. Você vê que o ativo aqui vem na tendência de baixa grande, mas tem defesa de preço, né? Abaixo do, deixa eu ver aqui, a mínima nessa aqui, a mínima não. A máxima, mínimo, fechamento foi 2,20 lá em cima. A mínima chegou a 0,43 centavos, nossa, aqui. 0,58 centavos. Então, nessa faixa aqui, de um pouco abaixo de R$ 1, tem uma resistência de preço grande. E aí a gente vai para o gráfico mensal. Gráfico mensal, se a gente for traçar FIBO, nós vemos que o papel foi nos 38,2 de FIBO, tá? Essa é a zona aqui que dá a entender que a correção está chegando no seu limite máximo. Isso aí a gente sempre comenta, tá? Então, aqui é o ponto interessante para compra. Onde estava antes, na zona do 1,52, que era próximo dos 50 de FIBO, era o ponto mais, assim, não vou dizer arriscado, mas era um ponto interessante para compra, visando a continuidade do movimento, a retração que pode chegar no seu ponto excepcional. Então, é o momento mais arriscado para compra, mas é um momento mais interessante também, que aí você pode pensar num ganho que pode advir, né? E aí o potencial até lá em cima é uma alta muito grande, tá? Isso é no gráfico mensal. E se a gente for para o gráfico semanal, vai estar mais ou menos parecido com o gráfico mensal. Ó, a fibra é praticamente a mesma, né? Mas eu vou fazer, porque tem algumas pequenas variações de gráfico para gráfico. A gente vai tratar ela de novo.
do seu fundo até o topo. E aí veio e perdeu, né? Já no gráfico semanal já dá um medo maior, tá? Do que no mensal. Mensal aqui a gente está na zona dos 38,2. Deixa eu ver se... É isso mesmo. Então, pelo gráfico mensal, tá mais arriscado para se entrar. Tá mais arriscado para se entrar, mas está numa faixa de preço de correção do ativo interessante. Beleza? E aí, meu amigo, se segurar nessa faixa de preço e o ativo ter uma retomada, o ganho acaba sendo, né, vamos botar aqui, que é um ponto de referência mais relevante, né? A gente pode ter uma retomada de até 70%. Então, por isso, Moacir, que quando eu fiz essa análise, esse candle aqui não tinha se formado. Você vê que é o gráfico semanal, esse candle aqui é da última semana, tá? A gente estava nessa faixa aqui dos 50% de FIBO, né? Sabendo que poderia vir aqui nos 38,2. Né? Era uma zona de correção do preço possível e excepcional vir aqui. Mas que, considerando esse longo prazo aqui, a gente pode bater aqui. Já perdeu, né? Pelo menos no semanal já perdeu, mas no mensal não. E aí, meu amigo, se continuar, assim, se retomar o seu crescimento, a gente vai ter um ganho grande. E aí o que acontece? É botar um stop curto, né? Bota um stop curto de uns 10, 15 centavos. Se for fazer um aporte mais nesse ativo, quem não entrou tá valendo a entrada. Lógico que é arriscado, aí você bota um stop pequeno, um stop curto, uns 10, 15 centavos. E, meu amigo, se der tudo certo aqui, mais para frente a gente tem um ganho muito, muito, muito relevante, tá? No mínimo aí de uns 60% e se der tudo certo pode chegar até 100%, né? Então, para se arriscar no ativo, aparentemente está interessante, tá? E aí vamos para Petro. E aí Petro, galera, eu tô muito confiante com os resultados que ela vai ter. E aí, acho que foi lendo Veja, não sei se foi dessa semana. Não foi na Money Time, saiu uma notícia aí falando, né? Que a Petro deve vir com resultados aí significativos, porque não mudou nada da sua política, né? E aí eu estava comentando com os meus amigos aí que não mudou nada na sua política, não mudou nada na sua política de preço. A gente está com a tabela de preço de mercado internacional. As bombas estão nos R$ 6. Bolsonaro não está com cara que vai mexer na presidência da Petro aí. E nem pode. Nem pode, porque se o cara falar não vou renunciar, não renuncia. Ele não pode ser tirado. Mas, enfim, hoje estava até marcada para começar a greve dos caminhoneiros, né? E vocês viram alguma notícia relacionada a isso? Cara, não vai ter greve dos caminhoneiros. E aí, 5 de agosto, daqui a 10 dias, 11 dias, vai ser a divulgação dos resultados da Petro. E aí, galera, eu acho que vale a pena vocês pensarem aí na possibilidade de fazer uma compra aí do ativo, beleza? O ativo nessa última pernada veio até próximo de 161 de FIBO, nem chegou lá, a galera já começou a comprar. Teve aqui uma defesa de preço no pavio, aqui teve um paviozinho aqui, mas eu acho que vai ser daqui para cima, né? Para a gente vir testar aqui os 29,63 novamente. Bevert e Rodrigo aí são dois amigos meus que compraram aí opções de Petro, justamente nessa queda aqui, ó. O ativo estava nos 25 e pouco, 25,90, 25,80 eles compraram. E aí eu acho que vale a pena, viu, Bevert, você segurar aí. Nem fazer parcial, carregar aí até o dia 5 de agosto, pelo menos. Porque deve dar um lucro bom aí, esses ativos de opção. E aí vamos fazer um exercício aqui, uma brincadeirazinha aqui com a FIBO. Vamos traçar a FIBO desse fundo até esse topo. Espera aí.
tá? Onde veio corrigir? Na zona de 61,8 de FIBO. E bateu lá, já fez um candle positivo, com volume interessante, tá? É entre 61 e 50, que é o normal de corrigir. Então, pode vir a 50? Pode, mas é algo que é o mais normal de acontecer, mas não nem sempre vai lá. Aí vocês pensam, vai lá no 50% de FIBO? Com essa proximidade dos resultados aí, eu acho meio difícil, tá? Eu acho meio difícil mesmo. Então, quem comprou aqui, deixa eu botar, tá no gráfico semanal, né? Quero o gráfico diário. Bom, como pode ter pequenas alterações aqui, deixa eu mudar aqui rapidinho. Mas o exercício a gente vai fazer. Depois eu corrijo ali a FIBO. Pronto. Consegui colocar aqui. E aí vem, ó, 61,8, foi na região de faz preço que corrigiu, tá? Chegou lá, bateu, voltou. E aí acho que no máximo vai se segurar aqui nos 26,50, pode vir aqui nos 26,50, e vai ser daqui para cima, beleza? Vim aqui nos 50 que acho muito difícil de vir. E aí o nosso alvo vem nos 29,63 e 29,63, meu amigo, rompendo com força, né? Temos mais 10 dias aí pela frente aí pra gente ter certeza. A gente, quem sabe, não vai lá no 161,8 de FIBO, considerando essa pernada aqui totalmente grandaça, cara, né? Eu vou deixar até essa FIBO aí por mais tempo. E aí, se for lá, meu amigo, que eu particularmente já penso que é bastante difícil, né? Apesar de todo o resultado aí positivo que a Petrobras possa vir a ter, acho um pouco difícil. Mas se chegando lá, eu particularmente, vendo é tudo. Acima daqui dos 29,63, eu já vou ficar subindo meu stop gain, né? Meu stop gain. Porque se o papel voltar, eu vendo e saio dele feliz da vida, para a questão de swing trade. E voltando, eu comentei com vocês que estava segurando no papel já pensando para longo prazo, né? Continuo com essa visão. Talvez o stop gain faça quem está entrando aí pro swing trade. Eu estou pensando em segurar a Petrobras por longo prazo por conta dos dividendos, tá? Aumentar até minha posição, tentando aumentar minha posição aqui nessa faixa de preço, por dividendos que vão provavelmente ser pagos por ela. Então vamos mudando de ativo, Pomo. Pomo agora está sofrendo para romper os 3,18, né? Foi lá em cima, está na região de correção ainda, mas não está conseguindo romper aqui, pelo menos nos últimos 3 pregões, né? Foi lá em cima, voltou, bateu, voltou, bateu, voltou. Então, olhar um pouquinho de volume para baixo, quem sabe vir aqui nos 3,1. E abaixo dos 3,1 a gente começa a pensar numa nova reentrada nele aí, começa a ficar interessante. IFR no meio do caminho, MACD indicando queda, OBV uma levezinha queda também. Deixa eu voltar em Petro aqui rapidinho. A gente não viu, né? Petro, MACD querendo dar uma estabilizada. OBV fez o fundo, um topo e não quis fazer um outro fundo mais baixo que esse, que já é um bom sinal para Petro. IFR sobrevendido, né? Tá numa faixa, quem gosta desse índice, não é muito bom não, mas já está numa faixa interessante para compra. E aí, feitos esses comentários em Petro, Pomo, acho que não vale a pena a gente perder muito tempo com Pomo. Rail que foi fogo, hein? Saiu de cá de baixo, veio aqui nos 20, 21 reais, eu vendi em 20,90, ele caiu e aí subiu com vontade, chegou próximo dos 21,98. Tá segurando os 21,38. E aí, galera, eu nem vou
perder muito tempo aqui. Eu acho que o volume foi fantástico, a queda também foi decrescente. Dá a entender que vai segurar nessa faixa de preço aqui, tá? Dá a entender que vai segurar nessa faixa de preço aqui, talvez aqui nos R$ 21. Eu, particularmente, para pensar numa compra nela aqui, só se fosse no próximo dos 19,77. Caso contrário, deixa o ativo seguir aí seu caminho. IFR está indo lá para os sobrecomprados. MACD dá a entender que vai ter uma continuidade no movimento para cima, mas não dá muita segurança, né? Aqui já começa a dar uma inclinadazinha. A OBV também deu a entender que vai para cima aí, mas deu uma quedinha aqui. Vamos ver se... Aí acompanhar os próximos dias para ver se vai fazer um topo não, um fundo menor que esse daqui, maior que esse aqui, né? Para ver se é a continuidade do movimento para cima. Eu, particularmente, como eu disse, vou ficar de fora e aguardar uma entrada aqui nos 19,77, ou próximo disso, pelo menos. Acho que esse caixote aqui ainda vai ser mantido. Sanepar está fazendo o seu caixote também, né, nessa faixa de preço aqui. Então, para mim, está numa zona de acumulação. A crise hídrica ainda está em foco, mas perder... Para vir aos 19,39 aqui, ele está sofrendo para vir. E para perder isso aqui, eu particularmente considero muito difícil. Tá fazendo o seu caixote de lateralização, passa um trade, é momento de compra. E lá nos 20 e 30, se romper e ficar em cima, sobe o stop gain, venda. E aí ficar querendo aproveitar esse movimento. IFR está próximo dos sobrevendidos. MACD, vamos ampliar aqui. MACD dá indicação que vai ter mais queda pelos próximos dias, assim como o OBV, né? Apesar de ter se segurado aqui nesse fundo anterior. Mas para mim deve sofrer um pouquinho ainda mais o ativo, mas não um sofrimento grande, tá? Cair um pouquinho e depois vir aqui para voltar para subir. Vir talvez renovar essa mínima aqui, né? E subir para vir testar o 19,91 e quem sabe vir aos 20,31 de novo. Sanepar, Nossa Centauro está sofrendo aqui nos 38,83, né? Eu até comentei na última semana que aí valeria vender para não perder o lucro que foi feito com essa pernada de alta aqui, né? Já que não está querendo chegar na 161,8. E aí, meu amigo, o que tem acontecido com a Centauro? A Centauro lateralizou, né? Não tem assim sinal de que vale a compra ou uma venda para ganhar em algum desses dois movimentos, né? Quem tem o ativo, acho que tem que se segurar, e quem está fora, aguardar aí uns sinais mais claros para aproveitar o movimento. IFR, próximo dos sobrevendidos. MACD dá a entender aí que vem mais queda pela frente. E a OBV dá a entender que é mais uma lateralização para a subida do preço, né? Então, acho que nada que se fazer é aguardar. Lembrando agora como pontos de referência os 38,83, para quem quiser vender. E aguardar os 35,93, né? Acho que está mais aqui para os 35,93 do que para os 34,70, para fazer uma compra e aproveitar essa lateralização que tem se consolidado aqui com o ativo, né? Você vê que o ativo aí, em muitos pregões, tem se mantido na mesma faixa de preço aqui. Aí Suzano, ativo aí do Augusto, que entrou. Suzano está se segurando aqui nessa mínima aqui, 55,25, que para mim não é um bom sinal, tá? E aí veio vendo uma leve tendência de baixa. Para mim o alvo continua sendo aqui os 51,20. Acho que o ativo vai vir aqui testar ainda aqui 51,20. E eu não entraria também não, né? Tá querendo se lateralizar aqui, mas a lateralização, para ficar interessante, ele teria que estar fechado pelo menos aqui acima de 57,95. Não,
57,64. Você vê que chegou lá, defenderam o preço na venda e continuam defendendo. E aí tá tendo uma disputa de preço grande aqui. Mas eu não tô... Assim, Suzano não tem expectativa aí de mudança dessa rota, não. A rota vai ser de queda para mim até os 51,20. Vamos ver IFR próximo dos sobrevendidos. MACD querendo indicar lateralização. OBV meio que uma quedinha aqui, não conseguiu fazer um topo anterior. Topo superior anterior. E aí é essa visão mesmo que eu tenho aqui para Suzano. Vim testar aqui o 51,20, descer aqui para testar. Tá longe, então possa ser que venha no 53, 52, mas a visão é de vir para baixo. Temos Uzi Minas. Uzi Minas veio nos 38,2. 1, 2, 3, 4, 5. Então nosso vídeo foi no domingo aqui, né, que estava na faixa interessante para compra, né? Tá vindo aqui nos 50% de fibra. Foi lá até um pouquinho abaixo, 38,2, fechou acima e já retomou o movimento. Então a gente rompendo aqui os 28,85, a gente olha para cima, né? Então quem comprou aqui, por aqui, vai subir no seu stop gain. Uzi Minas vai ser para cima, um suporte forte nos 21,31, pode ser que toque e tome um choque. Então é subir no stop gain. Se tomar o choque, a gente para analisar se foi um choque besta ou não, né? Mas por enquanto, rompendo os 20,85, é ficar olhando para os 22,91, tá? O volume veio bom nos últimos pregões, né? O último chegou a ficar próximo da média dos 21 períodos, embora teve uma defesa de preço aqui relevante. EFR indo foi sobrecomprados. MACD querendo apontar para cima e OBV também. Via Varejo. Vamos ver Via Varejo. Via Varejo. Nossa, deu uma animada aqui na galera. Veio para a faixa de correção de 50% de FIBO. E aí se segurou nos 13,88. E tem se segurado nos 13,88, né? E aí vale se pensar na mesma estratégia a ser adotada com o Oi. Está numa faixa interessante para se arriscar, né? Se arriscar para ter um ganho maior. E vejam que está segurando nos 3,88 nos últimos 5 pregões, se bateu lá 4 vezes, né? Que é um bom sinal. Está numa faixa interessante de compra de preço, de compra do ativo. E aí, se reverter esse movimento, meu amigo, a gente tem um ganho aí de 15%. E se for mais para cima, uns 20% aí no mínimo. Então, o volume aqui foi forte na venda, mas vejam que se segurou, né? E o candle não corresponde tanto a esse movimento. Então, a galera tem comprado aqui, tá aparentemente interessante. FR está sobrevendido, que é um bom sinal. MACD dá indicação de mais queda, o BV não dá essa indicação tanto assim, né? Que venha mais queda. Talvez mais um pouquinho, mas eu acredito que vai segurar nessa faixa de preço aqui, dos 3,88. E aí, segurando, revertendo isso aqui, a gente olha para cima. E aí vocês acompanhem aí as informações da Via Varejo. Ela tem feito algumas modificações na gestão dela que podem impactar muito positivamente aí num curto prazo, tá? Então fiquem de olho em Via Varejo. Não tem muito o que se falar de Via Varejo. De Via Varejo a gente vai visitar a SB3, né, cara? A SB3 no último domingo eu fui olhar o vídeo. Eu acabei sendo incompleto nas palavras. Eu falei que não compraria o ativo, né? Mas que se rompesse aqui os 14,75 a gente poderia olhar para cima, né? As zonas aqui dos 61 e 50 seriam interessantes para fazer essa venda, mas que eu não entraria, né? Por conta desse caixote que eu acabei traçando aqui, né? Entre os 13,57 e os 14,75. Para mim isso aqui era venda, cara. E aí eu tinha que ter dito o seguinte, ó, foi nesse candle aqui que a gente fez a análise, teve uma subida muito alta, a gente 14,75 é um ponto que se não rompesse,
e ia vir uma correção. E aí o ativo corrigiu, né? Faltou eu falar isso no vídeo da última semana, né, Romeu? Foi um pouquinho completo. Mas Romeu compra esse ativo para longo prazo, então ele está tranquilo. Quedas são oportunidades de compra. E aí vamos pensar aqui no último topo e para onde ele pode ir. Tá querendo ir testar os 38,2 de fio, né? E aí chegou próximo, possa ser que vá bater aqui, né? Para vir subir de novo. Eu ainda ficaria inseguro de entrar nessa faixa de preço, principalmente que ele perdeu aqui esse suportezinho no meio do caminho, né? Então, eu deixaria se eu fosse para pensar numa entrada, eu ia querer entrar mais ou menos aqui nessa mínima aqui desse dia, ó. Ou no fechamento nessa mínima. A mínima foi 3,75, o fechamento 3,90, tá? Eu ia querer, se fosse para entrar nesse ativo, eu ia querer entrar por aqui. 3,90, no máximo R$14. Que é a máxima dele, né? 13,96, próximo dos R$14, tá? Aí, para dar uma entrada e aguardar, vim bater os 14,79. Rochedo que vendeu aqui nos 14,79, aí, Rochedo, vale você pensar aí em fazer uma nova reentrada na ASB Brasil, tá? Então, o vídeo do domingo passado foi um pouco incompleto, mas quem acompanha o nosso canal pode ter interpretado corretamente aí, como venda nos 14,75. Não sei se foi o caso de Rochedo. Mas como ele nunca comenta, esse sacana, deixa quieto. Mas enfim, tá vindo para correção. E aí, meu amigo, pode vir tocar aqui os 3,57 de novo, bem próximo, né? Aí vale se pensar numa entrada buscando essa lateralização. Acho que o ativo nessa faixa de preço aqui tá com cara de lateralização. E aí, num ponto mais baixo, compra, e num ponto mais alto, venda. IFR próximo do meio do caminho. MSD dá indicação de cansaço, né? Subiu, aí começa a fazer uma curva decrescente mesmo, que é o que o ativo está fazendo. A OBV meio que lateralizado, né? Sem indicação de direção para onde vai. E aí, a minha visão é essa, que 13,90, se o Romer quiser aumentar a posição dele no ativo, tá no ponto interessante para você comprar, Romer. E aí 3,57, se chegar lá, que eu acho difícil, vale comprar mais um pouquinho e aguardar o movimento para cima. Beleza? Aí temos a Azul, pensamento pedido aí de Robson. Vamos para Azul 4. Ele falou se dá para incluir o Azul, o problema é que a gente tem que fazer a análise do gráfico desde o início. Bom, Robson, o que a gente pode ver aqui, tá? De novembro mais ou menos do ano passado para cá, o papel tem ficado nesse caixote aqui, ó. Tá? Então, para swing trade a gente já pode ver esse caixote aqui. Beleza? Vamos pensar logo nele aqui, tentar marcar alguns pontos. Tá, tenho que pegar um ponto aqui próximo desse fundo. Vou pegar esse candle aqui, ó. Então a gente já vê que tá nesse caixote. Rompimento excepcional do caixote e voltou pro caixote de novo. Se você comprou, cara, o ativo, fica de olho, que a chance da gente vir buscar essa parte aqui de baixo é grande. Eu vou até marcar ela. Né? Tá? E aí o excepcional do ativo vai ser vir essa zona de fundo de cá. Que é mais difícil. Com 34,52 eu tô achando muito difícil de chegar lá. Tá? Até porque essa zona de preço aqui, ó, você vê que é onde tem que segurar o ativo com mais frequência. Né? A gente pode até pensar em marcar ela aqui atrás. Ó. Tá? E essa daqui, vamos deletar. Então,
Ó, num movimento mais curto, você vê que fez o topo aqui, fez um fundo, foi menor, depois fez um topo menor que o de cá. Aí já dá começando a indicação de quebra da tendência de alta. E aí fez um fundo maior, menor, né, que o anterior. E um fundo maior que o anterior e um topo menor que o anterior. E aí foi fazendo, foi fazendo, foi fazendo, tá seguindo aí. E aí, cara, é cá mesmo. É esperar o ativo nos 36,43. Se você tá querendo entrar num ativo, o momento mais seguro para você entrar é aqui no 36,43 e aí você pensa no seu stop, né? Sabendo que pode chegar até os 34,52. Mais excepcional, mas pode chegar. Se a gente for fazer uma FIBA aqui dessa pernada aqui, que iniciou o movimento de baixa, vamos pegá-la. Aqui, pam. A gente já está na faixa de 161,8 e 237,77, tá? Então já perdeu, voltou e está querendo vir para testar aqui, né, os 37,77. Então, entre 37,77 e 36,43 vale você pensar numa compra, né? Tá? Para não perder, aí você tem que pensar sempre no do santo, né? Tá? Mas num curto prazo aí a tendência é de um movimento de baixa, né? E a gente vir, quem sabe, até os 37,77. Então fica de olho aí. IFR está na região dos sobrevendidos, né? Então tem gente que começa a olhar para o ativo agora. MACD indicação de baixa. OBV, né, tá numa leve tendência de baixa, fez esse fundo aqui que aparentemente está querendo se segurar. Então é ter um pouquinho de paciência e ver se ele vai perder aqui. Mas o OBV também não está com cara de que vai mudar isso muito não, tá? Então acho que a gente vai cair mais um pouquinho, acredito que vai cair mais um pouquinho. Perdendo a média móvel aqui dos 200 períodos, a exponencial, que está no 38,78, é de comprar aqui nos 37,76, beleza? Bom, chegamos ao final de mais um vídeo, espero que tenham gostado. Acabou ficando longo, eu queria fazer um negócio curto. Mas enfim, lembrando que não há recomendação de compra e venda, apenas um estudo gráfico, né, mostrando aí, tentando fazer uma previsibilidade do que pode acontecer com os ativos. Faça seus estudos em casa. E, grandes amigos, se vocês quiserem comentar, compartilhar, eu ficarei muito satisfeito em ter esse feedback e com a contribuição de vocês para o crescimento do canal. Bom domingo, uma boa semana e que Deus nos ajude aí nesse exercício de futurologia. Não é, Romeu? Grande abraço.